Fala galera, eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática e o tema da aula de hoje será função do primeiro grau. Vamos discutir dois itens extremamente importantes, que é como construir o gráfico da função de maneira rápida e como classificar a função na forma ax mais b. Começaremos então pela construção rápida. Para que a gente possa fazer essa construção, basta determinar duas coisas. A primeira é onde o gráfico interceptará o eixo y e onde o gráfico interceptará o eixo x. Chamaremos então da seguinte maneira: interseção com o eixo y é exatamente o coeficiente linear que estávamos utilizando a letra b para representá-lo. E a interseção com o eixo x, que é exatamente a raiz. Lembrando que para encontrar a raiz ou zero de qualquer função, basta igualar a função a zero, ok? Então, esboce o gráfico da função f de x igual a x menos 2. Observe que o coeficiente linear é exatamente menos 2 e esse menos 2 deve ser marcado no eixo y. Então, a função necessariamente vai passar por esse ponto. Bem, o outro ponto nós vamos encontrar quando encontrarmos a raiz da função. E para encontrar essa raiz, vamos pegar a função, igualar a zero. Observe que se eu passar o menos 2 para o outro lado, vamos descobrir que o x é exatamente 2. Ou seja, a raiz onde a função vai tocar no eixo x é exatamente no 2. Marcaremos então aqui no eixo x o número 2. E então vamos traçar a reta que passa por esses dois pontos. Observe que eu já sabia que a minha função era crescente porque o coeficiente angular, que é 1, é um número positivo. Ok? Bem, agora vamos classificar a função da forma ax mais b. Toda vez que naquela forma o a for diferente de zero, a gente vai dizer que essa função ela é uma função do primeiro grau. Agora, se o a for diferente de zero e o b for diferente de zero, a gente vai dizer que a função ela é afim. Será uma função afim. Observe que toda função afim é necessariamente uma função do primeiro grau, mas nem toda função do primeiro grau ela será afim. Porque para ser do primeiro grau, o b pode ser qualquer número. Bem, se naquela forma o a for igual a zero, isso aqui some e só fica o número real, o que caracteriza uma função constante. Então, uma função constante é uma função onde o coeficiente a ele anula o valor do x, ficando apenas o número real, tá? Se b for igual a zero, se naquela forma b for igual a zero e claro, o a for diferente de zero, a gente vai dizer que a função é uma função linear. Então, toda vez que o coeficiente angular for diferente de zero e o coeficiente linear for zero, a função será linear. E por último, se o a for igual a 1 e o b for igual a zero, se esse for igual a 1 e esse for igual a zero, a gente vai chamar essa função de função identidade. Função identidade. A função identidade vai ter a forma f de x é igual a x. Lembrando, inclusive, que essa forma f de x igual a x ou y igual a x é exatamente a primeira bissetriz, ok? E para a gente finalizar, olha essa atenção com bastante cuidado. Essa função, ela é uma função afim, uma função do primeiro grau, vamos colocar assim, ó, a diferente de zero, tá certo? É uma função do primeiro grau. E observe que toda função do primeiro grau, ela é composta de duas partes. Essa parte daqui, ela é a parte fixa. Ela não vai mudar. Então, o b vai compor a parte fixa da função do primeiro grau. Já essa daqui, a x, ela é a parte móvel, é a parte variável da função do primeiro grau. E ela é a parte variável simplesmente porque tem o x
que admite ser substituído por infinitos valores. Então, toda vez que você tiver uma questão onde ele afirmar que uma função é composta de uma parte fixa e uma parte variável, essa função é uma função do primeiro grau. Então, galera, espero que tenham gostado e até a próxima!